O presidente americano não é apenas um político controverso, ele é uma figura que, de muitas formas, redefiniu o papel dos Estados Unidos no cenário mundial e mudou a maneira como o resto do mundo reage à superpotência. Ao longo de sua trajetória política, desde a campanha até o exercício do poder, suas decisões tiveram impactos que ultrapassaram em muito as fronteiras americanas. Algumas dessas decisões, inclusive, continuam a ser intensamente debatidas até hoje por analistas, economistas e cidadãos comuns em todo o globo. Vamos analisar de forma neutra e investigativa como certas ações específicas, tomadas na Casa Branca, provocaram ondas de choque que foram sentidas em continentes distantes. Não se trata de um julgamento de valor, mas sim de uma análise das consequências. Pensemos, por exemplo, na imposição de tarifas comerciais. A lógica por trás delas era proteger a indústria nacional e reequilibrar a balança comercial. No entanto, essa abordagem desencadeou uma série de retaliações de outros países, alterando cadeias de suprimentos globais que levaram décadas para serem construídas. Empresas tiveram que repensar suas estratégias, e o consumidor final, em muitos lugares, sentiu o efeito no preço dos produtos. Outro ponto fundamental foi a pressão diplomática exercida em diversas frentes. A renegociação de acordos multilaterais, que antes eram considerados pilares da ordem internacional, forçou nações a reavaliarem suas próprias posições. Alianças históricas, que pareciam sólidas como rocha, foram submetidas a testes de estresse sem precedentes. Cada uma dessas decisões gerou reações globais, não necessariamente por uma questão de alinhamento ideológico, mas simplesmente como uma consequência direta das novas regras do jogo. O tabuleiro geopolítico foi chacoalhado, e cada peça precisou encontrar um novo lugar. Vamos observar exemplos mais concretos. A relação com a América Latina, por exemplo, passou por uma transformação notável, políticas migratórias mais rígidas, e uma nova abordagem em acordos comerciais alteraram a dinâmica de poder e cooperação na região. Países que antes tinham uma relação mais previsível com Washington precisaram se adaptar rapidamente a um novo estilo de negociação, mais direto e por vezes mais conflituoso. Na Europa, a reação foi igualmente intensa. Líderes europeus, acostumados a uma parceria transatlântica mais alinhada, viram-se diante da necessidade de buscar maior autonomia estratégica. A discussão sobre a criação de um exército europeu, por exemplo, ganhou uma nova urgência. O mercado global, sempre sensível a qualquer sinal de instabilidade, reagiu com volatilidade. Anúncios feitos em redes sociais podiam derrubar ou alavancar bolsas de valores em questão de minutos. Nada disso aconteceu por acaso, foi resultado de uma estratégia deliberada. Mas é crucial entender que também não aconteceu sozinho. As reações de outros líderes mundiais, as decisões de corporações multinacionais e os movimentos sociais também foram peças fundamentais nesse complexo quebra-cabeça. Cada ação gerou uma reação em cadeia. Aqui, chegamos a um ponto crucial. A questão central desta análise não é determinar se o presidente americano estava certo ou errado. Julgamentos de valor, neste caso, podem obscurecer a lição mais importante. O verdadeiro ponto é perceber como a liderança de uma única nação, especialmente uma tão influente como os Estados Unidos, pode alterar drasticamente o equilíbrio internacional. É um estudo de caso sobre poder, influência e consequências. A forma como ele utilizou as ferramentas do poder presidencial, seja através de ordens executivas, da diplomacia pessoal ou da comunicação direta com o público, oferece um vislumbre fascinante de como a arquitetura global pode ser remodelada em um curto espaço de tempo. A estabilidade que muitos consideravam garantida revelou-se mais frágil do que se imaginava. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda, que vai além de uma única figura política ou de um único mandato. A pergunta que realmente importa não é se concordamos ou discordamos das políticas implementadas. A pergunta que deveríamos nos fazer é: estamos preparados, como comunidade global, para lidar com líderes que desafiam as normas estabelecidas e que não hesitam em usar seu poder de forma disruptiva? Este fenômeno não é exclusivo dos Estados Unidos. Em várias partes do mundo, vemos o surgimento de lideranças com estilos semelhantes, que priorizam a soberania nacional e questionam as instituições multilaterais. Entender o impacto de um presidente americano nos dá um roteiro para compreender o que pode acontecer quando outros líderes seguem um caminho parecido. É um alerta sobre a importância da resiliência das instituições democráticas, da diplomacia e da cooperação internacional em um mundo cada vez mais imprevisível. Estamos atentos às mudanças ou seremos apenas levados por elas? Porque no fim das contas, a história nos mostra repetidamente que as decisões individuais, especialmente aquelas tomadas nos mais altos escalões do poder, têm o potencial de mudar o mundo inteiro. Para o bem ou para o mal, o destino de milhões de pessoas pode ser alterado por uma assinatura, um discurso ou um tweet. Compreender essa dinâmica não é apenas um exercício acadêmico. É uma necessidade para quem deseja navegar conscientemente no mundo complexo em que vivemos. A política internacional deixou de ser um assunto distante
restrito a diplomatas e especialistas. Hoje, ela afeta diretamente nosso cotidiano, e a forma como entendemos esses movimentos de poder definirá nossa capacidade de nos adaptar e prosperar no futuro. Obrigado por assistir. Se você se interessa por análises aprofundadas sobre política e história, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!